Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira e hoje eu vou trazer o primeiro vídeo sobre a plena vontade de Deus. Eu vou trazer esse vídeo porque foi gravado e o áudio não ficou bom, mas eu vou trazer ele de uma forma mais didática. Vou trazer algumas explicações mais profundas. E o segundo vídeo, que é a continuação dele, já está no canal e eu vou colocar na descrição como continuação desse primeiro vídeo. Então vamos ao vídeo, vamos ao estudo. E como de costume, trazer os versículos iniciando. Como eu havia falado, eu vou falar sobre a plena vontade de Deus. E o versículo está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo sua boa vontade. Assim como nós somos imagem conforme a semelhança de Deus, está em Gênesis 1. Deus também tem 3 vontades. E eu vou falar sobre a plena vontade dele. Essas 3 vontades estabelecem a plena vontade dele. Uma pequena introdução nessas 3 vontades de Deus é que essa carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo na 6ª década do século I, nos mostra que Deus opera, produz, trabalha em nós o querer, a sua satisfação e o fazer, realizando, atuando em nós conforme a sua boa vontade. Deus, mesmo o mal, mesmo as coisas ruins acontecendo com o ser humano, ainda está na boa vontade dele. E o ser humano, querendo ou não, essa boa vontade é para trabalhar alguma coisa nesse ser humano, não esquecendo que o ser humano tem sua própria escolha. Ele escolheu, e toda escolha que fazemos existe uma consequência. Deus tem 3 vontades: bolê, decretória. Ele decretou, acabou, vai ser assim. Telema, descritiva. Você quer saber sobre a vontade de telema de Deus, você tem que ler a Bíblia. E eudóquia, permissível ou tolerável. Todas as 3 vontades de Deus, existem várias passagens falando sobre elas, sobre essas vontades. A telema é a que mais aparece, que é descritiva, é a que mais aparece na Bíblia. Uma introdução, como eu já falei, Deus tem a sua vontade. Deus nos predestinou, nos escolheu, e isso está na beneplácito de sua vontade. Que palavrinha! Apóstolo Paulo era demais. Efésios 1, versículos 5 e 9, ele fala sobre esta palavra, beneplácito de sua vontade. Está aí o versículo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo
o beneplácito de sua vontade. Nós temos que entender que esse predestinou é escolheu como filho de adoção. Só quem tem Jesus que se torna filho de Deus. Quem não tem Jesus é apenas uma criatura, mais um no mundo. Todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. A partir do momento que aceitamos Jesus, o propósito da cruz, sabemos que dependemos dele para ser salvo, entregamos nossa vida para ele, aí passamos a ser filhos adotivos, Deus nos aceita através de Cristo, e isso é segundo o beneplácito de sua vontade. Ele escolheu assim. Ponto. E é desse jeito. Quando eu falo que só quem tem Jesus que se torna filho de Deus, isso está claramente escrito, não só no Evangelho, mas em todas as cartas do Novo Testamento. Versículo 9 é: descobrindo-nos o ministério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Claramente diz que ele tem um ministério para cada um de nós, segundo a sua vontade, que ele colocou nele mesmo para colocar em nós. É uma sequência. Você escolheu Jesus, ele vai manifestar esse ministério. Ele vai manifestar. E uma das coisas que Deus mais quer, aqueles que se tornam adotados dele como filho, é colocar nele a medida do varão perfeito que é Cristo Jesus, o padrão de Cristo. Deus quer colocar aqueles que ele adotou o padrão que foi Cristo. Quando veio encarnado na terra, Deus quer colocar em nós o padrão de Cristo. Continuando, olha o que fala em Jeremias 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando ele fala aqui sobre o pensamento dele com relação à paz e a mal, e até o fim, que seria até o fim da nossa vida, ele vai preparar isso. Nós temos um vilão. O vilão é a nossa vontade, é nossas escolhas, decisões que fazemos todos os dias, gerando consequência em nossa vida. As atitudes que impomos, colocamos através de nosso falar, nosso agir, as nossas decisões em si, que torna todos os dias, não é que vai atrapalhar a vontade de Deus, mas isso vai acarretar consequência. E Deus permite ou não, seria a terceira vontade, Eudóquia. E ao ele permitir, ele vai trabalhar em nós para dar um fim que ele quer, para dar um fim para que a pessoa não se perca. Deus não perde ninguém para o diabo. Para podermos entender que dos 12 discípulos, um traiu Jesus. Quando fala que Judas traiu Jesus, já estava
predestinado por Deus, que um discípulo ia entregar Cristo, que ele ia permitir isso acontecer. Então, todas as três vontades de Deus já está decidido. Desde o Antigo Testamento já falou que ele ia ser entregue por um dos seus. Deus escolheu assim, dessa forma que vai ser feita. Não tem ninguém que impeça Deus. Vamos entrar nessas três vontades para podermos entender. A vontade decretória de Deus, desígnios, leis naturais. Nós temos que compreender isso aí. Esse tipo de vontade é determinado por Deus a acontecer, independente ou não do querer, do fazer ou estabelecer contra essa vontade. Esse tipo de vontade é a plena satisfação de Deus querer dele mesmo isso. Não podemos mudar essa vontade orando, jejuando ou fazendo qualquer outra coisa externa fora essa vontade de Deus. Não adianta nada externo que vá atrapalhar Deus. As três vontades de Deus, como eu falei, o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito é o deleitar de Deus, é o descansar de Deus. Ele se satisfaz com isso. E acabou. Ele tem prazer nessas três vontades. As três vontades se encaixou, ele tem prazer para que ocorra isso, para que faça isso acontecer. Presta atenção que em hebraico essa palavra aqui e em grego boulé. Em Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É bem claro esse versículo. Ele anunciou, ele vai fazer, ele vai cumprir, conforme a vontade dele. Então, quando ele falou em Gênesis 3 para a serpente que uma descendência dela, de Eva, vai pisar no seu pescoço, ele deixou bem claro: vai nascer alguém que vai cumprir tudo que eu quero como uma agenda, e esse alguém que cumprir vai vencer você, tudo que você fez. Jesus veio para destruir as obras do diabo. O que o Adão desobedeceu, Adão fez conforme a forma momentânea dele, trazendo o pecado do mundo, Jesus foi lá e desfez isso. Quando fala em Atos 2, são os propósitos estabelecidos por Deus, ele fala assim: este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-o vós outros por mão dos injustos, o crucificaste e o mataste. Determinou, presciência de Deus, ele quis assim. Jesus foi crucificado e morto conforme a vontade de Deus. Não foi o homem que fez isso por ser ruim. Lógico, Deus deixou encadear isso. As sequências, o quebra-cabeça, para chegar nessa plena vontade de Deus, ele
escolheu dessa forma para que acontecesse, para que fosse aceito conforme a sua vontade. Por isso que o ato da cruz é a satisfação plena, é a consumação plena de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Cristo consumou tudo nele. Continuando. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sou, ontem, hoje, eternamente. Deus quer assim, ninguém escapa da mão dele, e se ele operar, quem vai impedir ele? Quem consegue impedir algo que é perfeito, que é soberano? Quem consegue impedir? Ninguém. Em Atos 4:27 diz: porque verdadeiramente contra os teus santo filho, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel. Aqui são são quatro tipo de pessoas que juntou contra Deus, no caso contra Jesus, e crucificou ele. O império, no caso o imperador, o governante da época, o governador da época, Pilatos, os gentios também escolheram isso, e o próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus. Então essas quatro pessoas, o grau de sociedade na época, crucificaram Jesus conforme a plena vontade de Deus. Essa plena vontade de Deus é decretória. Ele decretou assim, acabou. Não tem como impedir Deus. É desse jeito que vai ser, e não tem como a gente negociar. Quando fala que é decretória, sob desígnios, leis naturais, é que Deus também estabeleceu toda a lei aqui na Terra, não só na Terra, mas no universo inteiro. Existem princípios, ele estabeleceu limites. Quando ele criou o ser humano é para viver na Terra. O ser humano não sabe voar, não sabe viver debaixo das águas. O ser humano, dependendo do ambiente, tanto frio como calor, ele tem que se adaptar a esse ambiente. Assim como também ele determinou em cada tipo de espécie de animal, terreno, das águas e do ar. Ele também determinou limites para eles. Alguns animais, por exemplo, aves, que voam muito. Então o porte do tamanho dessas aves, a gente pode observar também, como exemplo, um beija-flor. Como uma ave tão pequena, um ser tão pequeno consegue planar no ar, como um helicóptero. O beija-flor, quando você olha para um beija-flor, parece um helicóptero sobrevoando. Ele consegue planar. O homem necessita do helicóptero para poder sair da Terra, sair desse sistema de gravidade da Terra, assim como um avião ou qualquer outro tipo de instrumento ou mecanismo que o homem precisa para poder voar, sair da gravidade terrena. Assim como também tem os animais terrestres, também tem os animais que voam e os animais
das águas, tanto doce como salgada, alguns animais que vivem na parte mais rasa, outros que conseguem se aprofundar muito mais. Ele escolheu assim, limitou assim, determinou assim, acabou. Ninguém pode mudar. Se alguém pula de um prédio, automaticamente o que vai acontecer? Vai cair. Ele determinou essa gravidade, esse limite para toda a sua espécie, independente ou não de quem seja, como vai ser. Ele determinou assim. Até para o mar em si, para as areias é o limite. O limite do mar são as areias. Então, ele determinou, vai ser assim. Continuando, a vontade descritiva de Deus. Muitas delas estão escritas na lei, nas Bíblias, na Escritura Sagrada. É muito fácil de encontrar. Toda vez que você encontrar a vontade de Deus no Novo Testamento, você vai entender que é descritiva. É telema. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura foi divinamente inspirada para ensinar, para exortar, para corrigir, para instruir, mostrar para o ser humano a ser conduzido como um homem de Deus perfeito. E toda a ação dele é perfeita como uma boa obra, porque é isso que Deus quer em toda a escritura: ensinar, exortar, corrigir, mostrar toda a natureza humana. Toda a escritura de Deus mostra todos os pontos de uma natureza humana caída. Desde a primeiro capítulo até o último, mostra que o ser humano se tornou pecador no capítulo 3 de Gênesis, e isso acarretou um monte de problema. E esses problemas são todos relatados na Bíblia. Deus não escondeu nada que o ser humano não possa saber conforme a sua vontade, na sua vontade. Ele fala que o ser humano é maldoso, ele fala que o ser humano é adúltero, ele fala que o ser humano é ganancioso, ele fala que o ser humano a maldade no ser humano é cobiça, inveja, e dentre outras coisas. Está tudo relatado na Bíblia. Toda a natureza humana caída. Quando fala em descritiva, falamos sobre os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17, e que esses mandamentos são leis, são normas, preceitos, ordens e estatutos estabelecidos desde o princípio para o fim de um bem comum a todos que as seguem. No caso, são 10 mandamentos. Se todos seguirem esses 10 mandamentos, é para um bem comum que o ser humano que segue
vai não só satisfazer a Deus, mas também vai viver uma vida boa, satisfatória com o seu próximo. Salmo 19, versículos 7 e 8 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Quando ele fala isso aí, é que as leis dele, os preceitos dele, tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Sempre foi, sempre será. Deus nunca fez nada que não seja perfeito, que não seja em plena satisfação da plenitude que ele sempre foi. Deus é perfeito, é maravilhoso. A terceira vontade é permissível de Deus. Eudokia, ou tolerável. Em 2 Tessalonicenses 1,11: pelo que também rogo-vos sempre por vós, para que nosso Deus, vos faz desígnio de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Quando ele fala isso aqui, apóstolo Paulo, ele está mostrando que ele está rogando para os irmãos, isso aí está intercedendo para os irmãos, para que Deus faça conforme sua vocação, conforme o que ele predestinou que cada um fizesse. Cumpra o propósito, cumpra a missão, cumpra como uma união no corpo de Cristo. Como desejo de sua vontade, usando a fé que cada um de nós tem. Então, ele ora, ele pede para Deus trabalhar através da fé de cada um, que unidos como o corpo de Cristo, cumpram o propósito, a missão, conforme a igreja de Cristo, conforme Deus quer que cresça, que desenvolva, que aumente, que ganhe mais almas para o nosso Senhor Jesus. Paulo ora para que aconteça isso. Mas como a vontade é permissível ou tolerável, aí é Deus que vai trabalhar em cada um de nós, no caso aqui, aos Tessalônicos, que seja trabalhado conforme a vontade de Deus. Esse tipo de vontade é estabelecida em uma forma de permissão de Deus na vida de cada um de nós. Esse tipo de vontade não se refere só ao inimigo, mas também às situações diárias e às condições de saúde, etc. A satisfação de Deus, o deleitar, o propósito, o desejo de Deus. Nós temos que entender que se alguém fica doente, um exemplo, Deus pode curar essa pessoa? Sim. Mas é a vontade dele de curar? Nem sempre. Deus não age na nossa, conforme nosso querer. Ele reage em nossas atitudes. Não adianta a gente orar,
para Deus curar alguém, sendo que nossa ação não está mostrando para Deus que é boa. É a mesma coisa de alguém estar doente, ora para Deus para ser curado. Mas existe um propósito dessa doença. E o que você plantou e colheu dela? Se uma pessoa bebe, a tendência da pessoa é ser diabetes, podendo dar um câncer, podendo dar uma parada respiratória, uma parada cardíaca, podendo dar umas sequelas de doença nessa pessoa. Aí ela vai orar para Deus para que cure. Mas a permissão de Deus, a tolerância de Deus, conforme a isso. Você não plantou bebida, você não plantou bebendo, por que Deus deveria curar você? A consequência sua é uma doença. Porque se você plantou isso, você vai ficar doente. Não tem como fugir da situação. Ele quer dessa forma. E vai ser dessa forma que vai acontecer. Porque ela trabalha conforme o permitir e o tolerar de Deus. Em Efésios 1, capítulo 4, Efésios 1, versículo 4 e 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo e irrepreensível diante dele em caridade, em amor, em outra versão. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus elegeu antes da gente nascer para sermos filhos adotivos através de Cristo. Em amor, em caridade, conforme o beneplácito de sua vontade. Ele escolheu assim. É dessa forma que vai ser. Mesmo uma pessoa que ele predestinou, tentando não querer, é impossível não chegar até Deus. É impossível a pessoa não estar em Cristo. Deus nunca perdeu ninguém, nunca vai perder ninguém para o inimigo, nem para o mundo. Em Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando ele fala em buscar primeiro o reino de Deus, no contexto, nos versículos anteriores, é comida, vestimenta, entendeu? Alimentação. Deus vai dar para nós, proporcionar para nós, aqueles que estão em Cristo, sempre algo para que nós possamos suprir nossas necessidades. Beber, comer, vestir é a base do que Deus dá para todos que estão em Cristo. Se nós queremos algo a mais, nós temos que estudar, batalhar, correr atrás para ter esse algo a mais. Quando ele fala de inquieteis, não vos inquietais, não vos ficar agitado para que o dia de amanhã, preocupado para o dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã,
deixa que Deus vai trabalhar sobre isso. O dia de amanhã vem conforme a vontade de Deus. Basta resolver um mal a cada dia, basta você fazer conforme o dia de hoje, conforme as coisas de hoje. E se houver algum mal, resolva ele. Libere perdão para quem precisa, para quem você tratou mal, para quem aconteceu alguma coisa na sua vida. Libere perdão para que Deus perdoe essa pessoa que fez alguma maldade contra você. Libere perdão. Procure não fazer nada de ruim com o teu próximo. Presta atenção que está escrito em Tiago 4, que muito ser humano se acha, pensa que eu vou fazer tudo conforme eu quero, conforme a minha vontade, conforme é minha vida. Deus não tem nada a ver com isso. E olha o que o Tiago, do versículo 13 ao 17, diz. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida nossa é como um vapor. Estamos vivos, morremos. O vapor soprou, já era. Em lugar do que de vez dizer, presta atenção, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Olha a explicação. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, em vossos querer. De vez você dizer, mas se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isso ou aquilo, o ser humano presume toda glória tal como esta é maligna. A presunção do ser humano é maligno quando não coloca a vontade de Deus na vida dele em primeiro lugar. A presunção do ser humano é maligna quando não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Se você coloca a sua vontade em primeiro lugar, então a sua presunção é maligna. E Tiago está dizendo isso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se o ser humano sabe o que é fazer o bem, tem condição de fazer o bem e não faz, já está pecando. Não é eu que estou falando, não. Está escrito aí. Está na Bíblia. Confere na sua Bíblia em casa e lê. É o mesmo versículo. É a mesma sequência de um texto de versículo. Se você presume em fazer as coisas conforme sua vontade, a sua vontade é maligna. E minha conclusão, para mostrar que Deus tem a vontade descritiva, Deus tem a vontade decretória, descritiva e permissível ou tolerável. Presta atenção no versículo que eu iniciei, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. As três vontades dele, Deus é o que opera em vós tanto querer, decretória. Deus faz tudo segundo a sua boa vontade, descritiva. E Deus é o que opera em vós tanto o efetuar, permissível ou tolerável. Ele efetua tanto permitindo, tolerável, para que você faça.
Deus não interfere nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Ele não interfere. Você escolhe desse jeito, você faz conforme você quer, e tudo que você escolhe e faz conforme você quer, ou está na vontade de Deus, ou está na tua vontade, ou você está no espiritual, ou você está na sua carnalidade. Aí Deus depois vai ser uma reação em cima disso aí, uma consequência. Você fez algo, plantou algo, Deus vai agir, a permissão de Deus, conforme Deus quer, que vai acontecer algo na tua vida. Eu deixo a paz a todos que seguem o canal, a todos os irmãos em Cristo, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, a honra e glória somente para o nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Bye bye.